Em nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro Segue-me, que tem como título Recursos e Caminhos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueçamos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço nos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservamos agora na Terra temporariamente esquecidas. Conhece-nos o montante das necessidades de hoje e amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não lhes suprimir a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançarmos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu responde-nos com a imposição de um bisturi que nos rasga as entranhas, de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculta a experiência precisa para receber em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. É difícil a gente raciocinar às vezes com isso, mas os espíritos insistem que Deus está no controle de tudo o que acontece em nossas vidas. A gente fica pensando, mas Deus consegue estar no controle de tudo o que acontece na natureza toda, cada ser? Por exemplo, aqui na Terra nós estamos indo para 8 bilhões de pessoas, segundo o censo. Então, 8 bilhões de homens. Vamos pegar a fauna e a flora. Deus está no controle disso tudo, né? Porque se for contar as inúmeras espécies, quantos peixes deve ter no mar? A gente fica pensando dessa maneira, e os espíritos falam, tem sim, mas tem as suas maneiras, tem os seus prepostos, tem o anjo da guarda que cada um de nós aqui tem aqui na Terra, enfim, tem esse controle sim, está tudo muito bem planejado para que a gente possa estar evoluindo. Aí o que acontece? A gente faz os nossos pedidos durante a oração. E o Emmanuel começa o texto de hoje falando assim para a gente, ó, quando a gente fizer o nosso pedido, que não é errado não, mas a gente também pede o seguinte, né? Senhor, me dê também sabedoria para entender como o Senhor atende os nossos pedidos e para aproveitar todas as oportunidades que chegam até a gente, porque muitas das vezes o pedido ele não vai ser atendido exatamente da maneira como eu achava que deveria ser, né? Porque o que acontece? O Emmanuel também faz questão de anotar, olha, Deus conhece cada um de nós desde a criação. Então ele vai olhando para a gente, assim como a gente olha uma flor se formando, ou quando a gente olha um fruto, que a gente sabe que ele ainda está muito verde, está começando a amadurecer e amadureceu demais, eles também olham para a gente, os espíritos superiores, e o Pai também olha para cada um de nós, sabendo em que etapa a gente se encontra. E aí consegue analisar detalhe por detalhe do nosso corpo espiritual, sabendo onde está a maior necessidade e vai apontando para a gente como as provas que a gente vai passar para poder estar conquistando a felicidade que a gente tanto almeja. O Emmanuel faz uma comparação maravilhosa com o bisturi, que algumas vezes a gente, para poder ter a sobrevida, a gente precisa se submeter a procedimentos cirúrgicos, como acontece
todos os dias, e nós já tivemos vários exemplos na nossa família, um deles foi até com meu pai mesmo. Meu pai, o estado que ele se encontrava antes da cirurgia e depois de ter feito a cirurgia, que colocou parafuso na coluna. A minha filha também teve que colocar parafuso na coluna, minha filha mais velha. E a qualidade de vida que veio depois foi uma coisa assim impressionante. Depois que colocou lá os titãs, e a gente até brinca com os dois, né? São dois X-Men da família. Então o que acontece? Precisou passar por esse processo invasivo. O da minha filha, então, né, quem acompanhou na época, foram 10 horas de cirurgia e foi um dia mais tenso, o dia mais tenso da minha vida. Você ficar aguardando a pessoa sair lá do centro cirúrgico, foi uma situação bem complicada. Para quê? Para hoje vê-la do jeito, ela tinha uma escoliose dupla e essa escoliose foi corrigida com 26 parafusos, né, com artrodese na coluna toda, desde aqui de cima até lá na lombar. Então o que acontece? Às vezes a pessoa precisa passar por esses procedimentos e o Emmanuel faz a comparação com as provas que a gente passa. A gente pede a perfeição, perde a felicidade. Ah, mas não vai ser aquela coisa de passe de mágica, vai fazer sumir o obstáculo. Não, vai te dar condições de você enfrentar o obstáculo no primeiro momento, mas daqui a pouco ele deixar de ser um obstáculo, ele ser apenas mais um elemento que foi formador. Assim como a gente vai fazer as provas aí nas universidades e também nas escolas da vida, e a gente sabe que ele não foi um obstáculo. Depois que eu fiz a prova e obtive a aprovação, aquilo ali ficou para trás e acabou. Foi só serviu para que eu pudesse me formar um dia. Então as coisas vão correndo dessa maneira e as provas vão chegando, algumas mais duras do que a outra, mas são os recursos e são os caminhos que Deus vai colocando em nossa vida. Então, cabe a cada um de nós a gente começar a fazer uma análise muito profunda de tudo que está acontecendo em nossa vida. Às vezes a gente fica privado de ter esse ou aquele comportamento, ou até mesmo de se relacionar com essa ou aquela pessoa, e a gente às vezes fica ali se lamentando, não, quando na verdade não está fazendo parte sim de um planejamento e está sendo para o nosso bem. A gente tem o costume de achar o tempo todo que parece que a gente está sendo abandonado porque os nossos projetos não estão sendo atendidos. Claro que estão sendo atendidos. Eu agora recentemente, né, eu estava pensando numa coisa também, né, com alguns encargos que eu não pensava que eu fosse ter, e eu fiquei me lamentando, falei, pô, será que a minha programação não estaria só voltada para o trabalho na doutrina espírita, para divulgação? E agora eu tenho que ficar tomando conta de obras, de obra grande, né? Num determinado lugar. Falou, não, assim, veio a resposta para mim. Né? Daqui a pouco você vai começar a se preocupar também com construção de centros espíritas também. Então, está sendo uma etapa preparatória para um futuro. Eu falei, meu Deus do céu. Então, quer dizer, está tudo acontecendo ali da maneira correta. E algumas coisas, é claro, algumas coisas acontecem com a gente para solidificar um determinado aprendizado. Por exemplo, esses dias eu quase me aborreci com uma pessoa que estava tocando a minha campainha 00:30, porque ela estava tocando a campainha porque eu moro numa avenida com 6 casas e as outras casas estão com os interfones em curto e só a minha funciona. Então as pessoas fazem pedido aí do iFood de madrugada, de noite, e a pessoa toca a minha campainha. Quando aquilo foi acontecer comigo, que eu já ia perguntando para a pessoa, pô, mas está dizendo aí a casa que você está procurando? Eu ia sendo deselegante com a pessoa. Aí veio na minha mente assim, eu quando eu era novo também, quando eu era adolescente, inconsequente, toquei a campainha algumas vezes de pessoas e saía correndo. Enfim, aquilo estava acontecendo comigo para eu ver o quanto é chato ser importunado também, né? Então tudo que vem acontecendo na nossa vida está trazendo um aprendizado. E a gente conseguir nesse momento parar assim, está acontecendo porque eu já fiz nessa vida. Eu não lembro de ter feito não. Mas o que está me trazendo como aprendizado? Agradece a Deus e siga em frente. A gente faz um pedido, vamos fazer os nossos pedidos através da oração? Vamos, mas vamos também pedir, rogar a Deus, me dê sabedoria. Eu quero entender o que o Senhor está querendo para a minha vida nesse momento. A gente vai reclamar menos e vai obter mais êxito.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.